O sistema, como eu falei anteriormente, ele é uma ferramenta online. Então, o acesso dele é feito pela Internet Explorer, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com a infraestrutura do local, questão de capacidade de máquinas e instalação do programa, né? A partir do momento que você adquire o sistema, você vai receber uma senha e um login para poder utilizar dentro de um link de acesso, que é como se fosse um site, que é criado para vocês, tá? Isso, na verdade, o backup das informações ficam no nosso data center, tá? Mas toda vez que você for fazer qualquer inclusão no sistema, quando você abrir a tela do sistema, as informações estarão lá. Mas tem um backup, né? Para que mantenha a sua segurança, as suas informações em segurança, tem o nosso backup. Até mesmo se você precisar depois desse arquivo, você pode solicitar pelo suporte. Tem que ter o quê? Não, não precisa. Porque, como posso explicar? Isso, é nas nuvens. Então, a gente vai ter uma plataforma que se chama Data Center, né? Que vai fazer ou vai arquivar essas informações suas, né? Então, toda vez que você precisar, fica no nosso data center. Você não precisa se preocupar com o servidor nem nada disso. Não fica nada no seu computador, né? Tá? Porque é um sistema que, na verdade, ele não tem uma rede interna. Ele fica nas nuvens, é um acesso pela internet, tá? Então, essa aqui, doutor, é a tela inicial do sistema. Então, cada usuário tem o seu login e senha de acesso. Nós contamos por usuários dentro do escritório. Então, sendo advogados, estagiários, secretárias, tá? Então, quantos usuários vocês precisarem adquirir, tem um valor adicional para isso. E essa aqui é a tela inicial do sistema. A gente tem aqui toda a parte de cadastro, que é as informações que vocês vão começar, então, a preencher o sistema, né? Cadastrar as informações de trabalho de vocês. Então, aqui na parte administrativa, por exemplo, vocês vão começar, então, a implantar essas informações. Então, aqui em escritório, você vai fazer o cadastro dos escritórios que vocês trabalham. Caso vocês possuam escritórios em diversos lugares, você cadastra todos eles aqui. E quando você for lançar um processo, você vai poder diferenciar qual escritório que está atendendo as demandas de processo. Tá? Tem o cadastro das áreas jurídicas, das sub-áreas, cadastro de moedas, cadastro de participantes, que é o cadastro de funcionários do escritório. Então, aqui você vai poder fazer a inclusão desses funcionários, não só para controle administrativo, mas também para controle de tarefas, tá? E se outros usuários forem utilizar o sistema também. Então, aqui é a tela do sistema, você vai perceber que todas as telas elas possuem esse mesmo layout. Então, é fácil para você poder utilizar na ferramenta. Então, aqui sempre tem as opções de alterar, incluir, visualizar, excluir. Aí aqui a gente tem a opção de filtrar, localizar. E aqui ficam todos os cadastros que vocês fizeram dentro da ferramenta na parte de participantes. Então, aqui no botão incluir, a gente tem a tela de inclusão. Aqui você cadastra o participante, né? Coloca as informações pessoais. Tem também como você colocar as informações de data de admissão, demissão. E aqui o valor hora que os advogados cobram. E através desse lançamento, desse cadastro de valor hora, você consegue lançar honorários e ter um controle desse recebimento. Isso. Aí o que você pode fazer é na hora de lançar. Por exemplo, se você cobra R$ 50 a hora, mas você vai dar um desconto para o cliente. Em vez de lançar 6 horas de trabalho, você pode lançar menos. Que o sistema faz a soma da quantidade de horas pelo valor hora, vezes valor hora, tá? E aí aqui, feito o cadastro desse participante, então ele vai permanecer aqui nessa tela e toda vez que ele precisar lançar algum valor hora, ele mesmo pode entrar no sistema e lançar, tá? Aí tem o cadastro também dos clientes, que seria um controle que vocês teriam nessa carteira de clientes. Tem o cadastro de contatos, que seria uma agenda eletrônica onde todos possam compartilhar essa agenda. E aqui tem o cadastro de feriados, que é uma ferramenta opcional do sistema, caso vocês queiram, por exemplo, configurar para que não permita nenhum tipo de atividade em feriado.
Então, aqui você pode, através de uma ferramenta chamada acelerador, baixar todos os feriados com data fixas e aí programar o sistema para não permitir nenhuma atividade nesses dias. Tá? Aqui na parte de cadastro administrativo, você quer ver alguma matéria em específico? Oi? É jurídica. Então, aqui você clica no botão incluir e cadastra a área jurídica. Isso. Aqui em ativo sim ou não, você pode, por exemplo, se vocês têm alguma área que vocês depois não atuam mais, né, por algum motivo, você pode vir aqui e deixar ela como uma área não ativa no sistema. Tá? Não precisa ficar cadastrando, cadastra, depois se vocês não utilizam, deixa ela como inativa. Depois, se vocês retomarem a atividade, pode colocar ela ativa de novo. Aí aqui nesse código, você pode alterar também. Então, o sistema permite que você altere todos os códigos na parte de cadastro. Tá? Então, se você quiser cadastrar com o código interno de vocês para até facilitar, vocês podem. Tá? E a mesma coisa é a sub-área, né? Então, você vai fazer a inclusão dessa sub-área e atrelar com a área. Então, quando você cadastrar aqui sub-área, ele vai te puxar todas as áreas que você já cadastrou e você vai ter, então, essa sub-área cadastrada com a área. Tá? E aqui na parte de cadastro jurídico, então segue com as atividades do dia a dia. O cadastro dos ritos, dos prognósticos, objetos jurídicos das comarcas, tá? Então, todas essas informações, vocês vão fazendo vão alimentando o sistema, né? Você alimenta uma única vez e depois disso você vai movimentar essas informações, tá? Seria uma forma, então, de você personalizar o sistema com as informações de acordo com a forma de trabalho de vocês e depois vão apenas movimentando elas, tá? Aqui na parte de envolvidos a mesma coisa. Você pode também cadastrar os advogados da parte contrária. Aqui na parte de andamentos, vai cadastrar atos processuais, fase, especialidade, especialista. E isso é legal, assim, de início, né? Se vocês possuem a secretária, ou até mesmo se vocês quiserem fazer esse cadastro, efetuar ele já de início, né? Porque depois fica mais fácil para vocês movimentarem as informações. Porque senão toda vez que você lançar um processo, eu vou ter que puxar um ato processual que eu não cadastrei, você vai ter que ir lá na tela e cadastrar, tá? Esse follow-up aqui é o cadastro de atividades. Follow-up nada mais é do que a agenda de vocês. Então, aqui você vai cadastrar tipo de atividades que vocês têm no escritório, tanto interna quanto externas, tá? Desde que essas atividades sejam vinculadas com os processos, tá? Então, todas as atividades que você vai cadastrar no sistema, ele vai te pedir uma identificação de qual processo que é essa atividade. Então, você pode aqui cadastrar atividades que você passa diariamente para os estagiários, né? Todo tipo de prazos que vocês precisam cumprir, você pode cadastrar aqui. E aí depois lançar dentro disso lançar as tarefas, tá? Aí tem também aqui o cadastro de preposto, de resultados, que seriam finalizada, reagendada, cancelada, né? E outros tipos de resultados que vocês possam utilizar, uma linguagem que utiliza aí no escritório, tá? Aqui em garantia, caso vocês trabalhem com garantias, que seria o recebimento, né, de valores de clientes, aí você pode cadastrar, então, quais são esses tipos de garantia. Depósito judicial, cheque calção, tá? Caso vocês trabalhem. Aqui em valores, são valores de causa, né? Então, indenização, danos morais, acidente de trabalho, todos os tipos de valores que vocês costumam ter aí dos processos. E aqui, para finalizar no jurídico, o cadastro de despesas. Então, aqui você vai lançar despesas que vocês costumam ter, né? Alimentação, transporte, xerox, táxi. Cadastram todas essas despesas. E depois você consegue lançar qual foi a despesa que você teve com o processo, o valor. Consegue puxar um relatório também com essas despesas. Bem legal. Aqui na parte do cadastro jurídico, tem alguma dúvida, doutor?
Aí tem a parte de correção monetária, que é uma ferramenta que a gente tem no sistema que permite que você faça, por exemplo, a correção dos valores de causa. Então, se você tem um processo que está muito tempo parado no sistema e você precisa mandar para o cliente um relatório, né? Do andamento do processo. Aí você quer fazer a correção desse valor, você pode vir aqui nesses valores do índice, atualiza a taxa que você aplica, né, para fazer a correção. A gente tem todas as taxas cadastradas no sistema, você só precisa fazer a atualização do valor. Então, se você aplica TJ, você vem aqui e atualiza a taxa. E aí, dentro do processo, tem uma opção na qual você seleciona a taxa atualizada e o sistema faz essa correção automática. Oi? Isso, quem atualiza o valor da taxa, né? Mas na hora que você selecionar a taxa atualizada, o sistema já faz a conta automática, o cálculo, né? Da taxa para o valor que você tinha anteriormente, tá? E aí, aqui com relação ao timesheet, seria o lançamento, na verdade, o cadastro das atividades que vocês cobram os honorários. Então, por exemplo, além das atividades que vocês fazem no dia a dia, né, que seria mais para ter uma tarefa, as tarefas diárias, aqui você vai lançar quais as atividades que vocês cobram por honorário, tá? Que também depois você consegue lançar essas atividades, dizer de qual processo que foi esse lançamento e ter um controle do valor a receber. Isso, então assim, aqui é o cadastro das atividades que vocês cobram honorários. Não sei, audiência, né? Tô dando um exemplo, consultoria, acompanhamento. E lá no follow-up você pode cadastrar desde atividades internas, que às vezes vocês não cobram honorário, digamos, né? Elaboração de um contrato, né? A criação, não sei, e outras atividades. Aí, se tiverem atividades repetidas, você pode cadastrar lá na agenda e cadastrar aqui no timesheet também. Porque são funções diferentes, né? A função da atividade, ela não gera nenhum valor, né? Ela gera apenas um compromisso para você poder ter uma agenda, né? E na função do timesheet, ela vai gerar os valores. Então, digamos que você lançou na agenda uma audiência. Aí você quer dessa audiência lançar o timesheet para poder ter seu controle de honorários. Aí você lança nos honorários, tá? Depois que você alimenta o sistema, começa a criar a sua base de dados, você vai em movimentos, então, lançar esses processos. Então, por exemplo, você vai começar a cadastrar os processos dentro do sistema. Então, aqui você vai começar então, a incluir os nomes dos clientes, vai puxar o nome do cliente, qual o processo, qual a área, qual o valor estimado, todas essas informações, tá? Então, você clica no botão incluir. E aqui começa então a puxar essas informações. Aqui os campos que tem a lupa, ele já vai te trazer então o cadastro que você fez. Oi? Doutor? Não, imagina. Então, aqui na parte dos processos,
onde tem a lupa, então ele vai puxar os dados que foram cadastrados nessa base, criando uma base. Criou uma base já, né? Então, você vai incluir o processo no sistema. Aí você vai selecionar qual é o cliente, qual é a área jurídica desse processo, qual que é a sub-área desse processo. Vai selecionar quem que é o... Pode colocar o sócio, se você quiser. Quem é o advogado que atende o caso. Se tem algum estagiário também, quem que é o estagiário. O rito. Os campos obrigatórios são apenas os campos que possuem o asterisco vermelho. Tá? Os outros são campos opcionais. Você pode colocar aqui algumas informações de detalhamento desse processo, o número do tombo, se você tiver algum número de tombo, tá? Aí aqui você pode cadastrar o número da pasta física para você poder identificar que esse processo se refere a alguma pasta física aí de vocês também, tá? E aqui observações. E toda vez que você fizer alguma atualização, vai aparecer aqui a data da última atualização. Aqui ao lado a gente tem um cadastro de valores. Caso você tenha algum processo que tenha valor estimável, você pode então cadastrar aqui o valor desse processo. Caso não seja estimável, ele vai liberar aqui para você a data de valor do envolvimento. Caso seja, aí você pode colocar aqui então o valor do processo para a data de hoje, né? Hum, uhum, 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 uhum. É, o que você pode fazer nesse caso é que assim, para fazer qualquer tipo de lançamento no sistema, ele requer um número de processo, né? Ele fica vinculado a um processo. Aí que você não tem o processo. No caso, né, poderia ser meio que uma gambiarra, não sei se isso vai atender a sua necessidade. Porque fora o seriam jurídico, a gente tem um outro sistema, mas que é um sistema voltado para grandes escritórios, que também segue um pouco desse padrão de processos. Ele tem outras funções, mas é um sistema um pouco mais caro, né? E aí também não sei se atende a necessidade de vocês. Aí, no caso, o que teria que fazer é criar um número de processo fictício, né? E lançar essas informações que você pretende. Aí eu já não sei se nesse caso serviria para atender as suas necessidades. É. Aham. Tem um adequado para vocês, né? Tá. Ele é R$ 69 mais impostos, o valor pago mensalmente, e é um valor por usuário. 69. Isso, um valor pago mensal. Se você quiser, doutor, adquirir um usuário para fazer um teste, né? E ver se ele se enquadra nas suas necessidades, aí você pode, porque assim, o sistema ele não tem uma carência, né? Se você quiser adquirir hoje para fazer esse teste, utilizar durante um mês, 2 meses, depois não ver que não está atendendo, quiser cancelar, você não paga nenhuma multa, ele não tem carência.
Então você pode adquirir um usuário para teste e aí verificar se ele vai ter necessidades. Depois pode qualquer coisa ligar e cancelar. Oi? Não entendi, desculpa, doutor. Isso. É, mas aí a gente consegue negociar pela devida quantidade de pessoas. Eu consigo fazer um pacote melhor para você, tá? Isso. Aí então, deixa eu só te mostrar aqui a parte então de timesheet, aproveitando que daí você pode ver se quer fazer o teste. Aí tem então aqui, então vamos supor, você criaria um processo fictício, né? Pode ser apenas um único número de processo. Isso eu acredito que não vai ter problema, porque daí você só vai diferenciar quando for lançar os honorários, né? Se você for criar um fictício. Oi? Ai, desculpa, pensei que você não estava na linha, eu tô te esperando e você me esperando. Então, se você quiser criar um número fictício, não tem problema, porque quando você vai lançar o honorário, por exemplo, ele vai selecionar, vai te pedir para puxar o processo. É que no caso vai aparecer um único número de processo, tá? E aí você lança. Aí as outras informações que você precisa ter, que são importantes, né? Acredito eu que seja a atividade que você está lançando, né? Isso você teria que cadastrar a informação correta, né? Então, por exemplo, você vai lançar aqui uma atividade que você queira criar numa agenda para você. Aí aqui ele vai te pedir qual que é essa atividade, qual tipo de atividade. Aí aqui sim eu acho que é interessante colocar a informação real, né? E aí você lança a atividade. Aí você precisa mandar, quer que essa atividade seja enviada por e-mail para os envolvidos, né? Então você pode apertar aqui no sim, a opção sim, e aqui seleciona quais participantes estão envolvidos. Desde que você tenha cadastrado o e-mail desses participantes lá na tela de cadastro, eles vão receber esse aviso de compromisso por e-mail, tá? Aí aqui então você gera uma atividade. Aí você precisa lançar uma despesa ou lançar um honorário, né? Então a mesma coisa, você vem no timesheet, aí ele vai te pedir o número do processo. Aí tudo vai ficar vinculado a esse processo fictício, tá? Então aqui, por exemplo, você vai selecionar qual que é o advogado que está cadastrando o honorário, ele vai te pedir o caso, né? Aí você vai ter só um único caso no sistema, que é esse. Aí ele te pergunta qual que é a atividade e qual que é o valor, as horas, né, trabalhadas. E aqui ele já faz a soma, tá? Entendi? Aqui ele vai fazer a soma das horas lançadas pelo valor hora. Se você quiser um relatório desses lançamentos, aqui em relatório você tem como puxar. Aqui em relatório você tem diversos relatórios, né? Então, aqui em status de timesheet, por exemplo, você pode selecionar. Aí eu preciso saber os honorários do mês X. Seleciona aqui a data, né? E se você quiser saber apenas os seus honorários, você pode. Aí aqui tem um filtro de que você poderia puxar por processo, né? Por cliente. Aqui você consegue puxar por cliente. Pode selecionar o cliente específico, né? Isso, isso. Aí você consegue ter esse relatório. Aí aqui você consegue visualizar o relatório, né, em forma semanal. O relatório não, desculpa, a quantidade de honorários lançados. Ou mensal, aqui você pode navegar nos meses para verificar quais honorários, né? No ano também, tá? Aí, se você quiser fazer esse teste, doutor. Aham.
Tá. Aí eu acho que é legal porque aí na prática, no dia a dia, pode ser que. Porque assim, dependendo da forma como você quer o sistema, conhecendo um pouco do mercado jurídico para software, né? Eu sei que os sistemas de hoje são todos voltados assim para lançamento de processos, acompanhamento, né? É, isso. É. Uhum. Ah, então tá bom. Que eu tenho certeza que com relação aos outros sistemas, até por questão de cancelamento mesmo, como a gente não tem a carência, é mais fácil, porque se você for pegar outro, tem as carências, tem contrato e tudo mais, né? Tá? Então eu mando para você por e-mail o vídeo e o valor para um usuário, tá? E aí, caso você queira, a sua sócia também queira fazer um teste, vocês peguem dois usuários, aí você acrescenta só mais 69. E aí depois você me fala o que ela achou e aí eu te mando direitinho, a gente faz esse teste aí pra vocês. Tá bom? Obrigada, doutor. Tchau, tchau.